E de imediato, sem delongas, passo a palavra à doutora Carolina, que é mestre, doutora, acho que 3 vezes, pós-doutora, enfim, professora universitária e advogada militante. Tem a palavra, doutora Carolina. Obrigada, ministro. O Diego me deu uma colinha que poderia falar em pé. Até subir de escada, porque o elevador estava super concorrido. Não sei quando acontece tudo para não acontecer. Ontem, o aeroporto, não sei se... se bem que aqui não sei se tem alguém do Rio. Ontem o aeroporto fechou porque tinha uma capivara andando no Santos Dumont. Aí hoje uma chuvinha à toa, uma bobagem e uma espera. Eu tenho a sensação que, sabe aqueles motoristas de bugre, fala com ou sem emoção? Que tem sempre alguém me perguntando isso e alguém respondendo por mim, com. Mas, enfim, é um prazer estar aqui e dividindo esse painel com o professor Solon para um tema tão desafiador na prática da justiça do trabalho. E eu separei assim, uma abordagem bem objetiva, porque seria pouco tempo e também não quero cansá-los. Eu cheguei a dar uma olhada, fiquei olhando enquanto estava vindo a projeção ao vivo do evento e peguei algumas coisinhas do professor Solon, não vou me repetir. Mas, assim, quer dizer, o tema da palestra é a possibilidade de ceder o crédito ou não e, em cedendo, qual seria a natureza jurídica desse crédito. Bom, em relação à possibilidade, eu dividi a primeira parte. Qual seria a resistência a essa possibilidade? E a resistência também, me parece que os senhores já devem ter sido apresentados, porque é o discurso mais comum, né? Que os direitos dos trabalhistas seriam irrenunciáveis e, portanto, não seriam passíveis de cessão ou de qualquer tipo de disponibilidade pelo titular do direito. Bom, em relação especificamente à cessão de créditos, há um tempo mais pregresso, nós tínhamos algumas decisões fazendo referência à Convenção 95 da OIT, que protege o salário, que fala especificamente que o salário não pode ser objeto de cessão. Se o salário não pode ser objeto de cessão, também uma sentença que venha a reconhecer esse salário não poderia. O Tribunal Superior do Trabalho não acompanhou um sossego no coração das pessoas para que fosse, de fato, cabível e reconhecido a pertinência, a possibilidade de cessão de crédito. E por que não? Porque a Corregedoria teve, desde o ano de 2000, enfrentando essa questão. E no mesmo ano de 2000, a gente tem primeiro um provimento falando que não é cedível crédito trabalhista, e aí é bem objetivo nesse sentido. No mesmo ano, porque em 20 minutos tudo pode mudar, no mesmo ano, o provimento 06 falou assim, olha, até tem a cessão de crédito, mas aqui não. E ele não vai aparecer aqui na Justiça do Trabalho. Então, ficou uma coisa assim, não dá para a gente negar que existe, mas se existir, não venham para cá trazer esse tipo de negócio jurídico. E aí, quando a gente vai mais para perto dos dias atuais, em 2008, virou e falou, olha, voltou a ser mais resistente ainda. Não cabe, não quero te ver aqui, na Justiça do Trabalho. Depois, esse não cabe foi revogado, o provimento da Corregedoria Geral foi revogado em 2012 em relação a esse preceito. Hoje nada diz. Então, hoje é como se, a gente sabe que no passado, quando falaram mal, mas hoje houve uma eleição por esse silêncio, digamos assim. Mas eu acho que o pior dessa confusão toda não é nem essa evolução normativa, mas aquela mitologia do direito indisponível, que quando se fala talvez no TST, né, ministro, talvez nas escolas judiciais dos regionais trabalhistas, não possa passar em um único slide, mas em 100, para ver se a gente chega a um certo convencimento. Todo mundo fala, né, que existe um certo dogma, e quem falar contra isso meio que está afrontando as forças divinas, que direito do trabalho não é disponível. E por quê?
Quem se atreveu a perguntar por quê? Qual a resposta obtida? Porque aqui que está valendo é o seguinte, a gente protege o empregado. Então, o princípio da proteção se revela em possibilidade de interpretação de norma mais favorável ao empregado, de estabelecimento de uma condição mais favorável arraigada de forma perene no contrato de trabalho, de, em caso de dúvida a respeito de aplicações normativas, seria prevalecente aquela que melhor reconhecesse, que melhor trouxesse um direito trabalhista. Também se fala que, na verdade, por que isso tudo é indisponível? Porque o direito do trabalho ele é feito de normas de ordem pública. Quando joga normas de ordem pública para a plateia, sai correndo, porque conquistou. Ninguém sabe muito bem esse conteúdo, esse conceito, e já que é norma de ordem pública, quem vai desautorizar isso? Eu, doutor Diego, doutora Dora, ninguém, norma de ordem pública, a gente sai correndo, que é uma coisa que meio que veio do universo. E, para piorar, ainda tem uma corrente que fala assim, olha, como os direitos trabalhistas são fundamentais, como é que você vai dispor de um direito fundamental? E aí vem toda a doutrina que reconhece esses direitos fundamentais, esses direitos sociais como direitos fundamentais. Para quem quiser um discurso mais objetivo, a CLT também tem alguns dispositivos cuja leitura já sai também, já importa numa certa premissa de que nada pode ser negociado na Justiça do Trabalho. Bom, e aí essa seria a resistência. Qual seria a realidade? O que temos? O que temos são os artigos que os senhores já debateram, ou seja, o Código Civil fala que cabe. A CLT não fala nada sobre isso, mas o Código Civil fala que cabe e fala principalmente em relação, né, a essa crença de caber ou não caber, tanto no 286 quanto no 296. Mas aí, ainda o 296, por que eu gosto dele? Porque fala o seguinte, que o cedente, ou seja, aquele que vai passar o crédito para frente, ou seja, o trabalhador, ele não precisa nem garantir para quem está comprando, olha, que o meu devedor é um devedor gente boa, ele vai te pagar algum dia. Mas não, ele pode te colocar numa furada máxima, você, cessionário, que vai comprar esse crédito. E o trabalhador sabe que a empresa está indo mal das pernas, a empresa vai falir, vou passar isso aqui para frente e o sujeito que comprar que lute. Então, eu acho que o 296, ele mostra muito a preocupação legislativa, ou seja, aqui, quem tem risco de verdade, quem está com a batata assando, não é exatamente o trabalhador, mas quem adquire o crédito. A pessoa que adquire o crédito estava tranquilo com a sua segurança jurídica. Conseguiu um título, tudo bem que pagou bem nele, mas conseguiu um título que sabe-se lá se vai dar em nada ou se vai render aqueles juros que a pessoa está imaginando. Bom, então tem a determinação legal, mas... apertei de novo. Não, foi. Mas, em relação àquela crença mitológica, o que me parece? Olha, não tem problema nenhum, tem um princípio protetor mesmo, mas é princípio, não é assim. Aqui é regra da proteção. Aqui é o princípio da proteção. E o princípio sempre tem espaço de acomodação, é o natural do princípio. Senão eu ia falar assim, aqui na Justiça do Trabalho, entrou, se é empregado, a gente faz ganhar. Aí seria a regra do protecionismo. Mas não é só um princípio. Então, essa é a primeira coisa que já deixa uma... Já fica com uma pulga atrás da orelha. Será que um troço é tão intocável assim? E depois se pensa, no índice, né, o doutor Sola falou 20% de acordos. Isso juntando os grandes centros com os cantões do mundo, cujo, assim, a cada 10 ações, 8 vão sair com acordo certo, porque as partes não têm nenhum fôlego para litigar. E na primeira audiência, em qualquer oportunidade de receber qualquer coisa, independente da ostentação daquele direito que se invoca, vai fazer, porque realmente não tem fôlego para litigar. Então, a gente tem uma justiça que ela mesmo fala, pode transacionar, ela te chama para o acordo. Ela nasceu do acordo, a Justiça do Trabalho no mundo inteiro. 1806, na França, quando surge a Justiça do Trabalho, era em conselhos de grandes organizações para negociação de acordos. Então, assim, no mundo inteiro que a Justiça do Trabalho foi crescendo, ela se deu como justiça comunitária, como justiça de diálogo, das partes, das categorias poderem ter um espaço de debate. Então, ela é feita, ela tem essa vocação para o acordo. Bom,
Em relação à indisponibilidade, o negócio é de ordem pública. Primeiro que esse ordem pública está super demodê. Todas as pessoas muito mais estudiosas que eu em direito administrativo falam, olha, esse negócio de público e privado, e o público é abençoado e o privado que se vire, não existe mais. Hoje a gente tem muito mais uma percepção de acolhimento dos direitos humanos, das normas que parecem mais importantes para a sociedade. O próprio Supremo Tribunal Federal, nas vezes em que convocado para falar, caramba, o que é um direito disponível ou indisponível? Não saiu muito bem da saia justa. A gente tem acórdãos antigos, na década de 80, e o Supremo já falando, olha, não significa ser ou não ser patrimonial. A gente tem a ADI da lei de arbitragem, em que o Supremo falou assim, olha, não é uma questão de ser individual ou coletivo, não é uma questão de ser patrimonial ou não patrimonial, é uma questão do valor daquele direito para a sociedade. Ou seja, não sabemos a resposta, continua uma incógnita. Poderia ser uma classificação mais objetiva, mas o Supremo, todas as vezes que foi instado a resolver esse conceito jurídico misterioso, ele não bateu o martelo para falar assim, essa é a lista dos indisponíveis. Então, sociedade, está resolvido esse problema. Em nenhum momento aconteceu isso. Aliás, pelo contrário. E o que se fala cada vez mais em relação aos direitos sociais, acredito piamente que sejam fundamentais. Sou louca pelo direito do trabalho por causa disso. Uma luta de todo mundo que está na vida, em algum momento, está inserido dentro do mercado, dentro desse conflito capital-trabalho. Mas o fato é que Peraí, como é que é? Perdi o raciocínio aqui. O que cada vez mais fala é que os direitos sociais, ainda que carreguem essa fundamentalidade, isso não significa a anulação da autonomia da vontade das partes. Não é porque eu quero te proteger que eu vou falar que você é um incapaz, que você não é capaz de resolver os seus próprios problemas. Isso não é proteger, isso é tratar a pessoa como uma pessoa meio que inválida na tomada de decisões da vida. Então, se os direitos indisponíveis, se todos os direitos fundamentais fossem indisponíveis, duas siglas estariam problemáticas, MMA, BBB, quer dizer, a pessoa fica sem roupa na frente da televisão e o direito da privacidade, o direito... A pessoa sai sanguentada daqueles negócios e o que é a integridade física? Não é um direito. Aí tá na cara, porque aí é o artigo 5º, não tem nem que falar. Flávia Piovesan pensa isso, fulano pensa... Não, se está lá. É fundamental para todo mundo ter a lista do artigo 5 e do artigo 5º, estamos todo mundo junto. Então, não tem essa correlação. É fundamental, é indisponível. Ou não é fundamental, não é disponível. E o que me parece indisponível seria um núcleo duro, uma coisa mínima, né, que cada vez mais vai ganhando uma certa musculatura na doutrina e mesmo na jurisprudência dos tribunais superiores, de uma possibilidade em que você fique quite, né, de um reconhecimento de direitos mínimos, que você fique quite com o seu exercício, né, autônomo dentro da sociedade, que você possa ter a possibilidade de tomar decisões livres. Se você tem a possibilidade de tomar decisões livres, se você não toma decisão para garantir o prato de amanhã, está respeitado o mínimo. É basicamente essa a ideia que tem se incorporado nos julgados, inclusive de cortes internacionais, porque isso não é um problema do Brasil, essa sensação do que seria indisponível, o que a gente pode, até onde se pode ir, né, na defesa dos direitos sociais, isso é um problema do mundo. Bom, então, não sei se convenci, mas vou passar para outro tópico. Para mim, é disponível, pode haver a cessão de crédito trabalhista, não tem problema nenhum. Ele vai dar um desconto. Ele dá o desconto quando faz o acordo na Justiça do Trabalho. Ele pode dar o desconto quando ele opta por não litigar, porque tem gente que é assim, que não gosta. Tem gente que é doido, igual a gente vive disso. Tem gente que não quer, que tem aquele direito mínimo toda hora beliscado, e fala, não vou entrar nada. Então, a pessoa toma essa decisão. Então, é tranquilo que cabe. Mas, aqui deve ser já o grupo que cabe. Então, não vou me preocupar tanto com isso. E aí, em fazendo, vendi. Nossa, tinha uma ação, 1 milhão. Vendi 800 mil. 800 mil
para mim já é festa. E aí teve um deságio pequeno, mas o povo fala assim, bom, já que você podia nesse 1 milhão, era um crédito trabalhista, e o crédito trabalhista é privilegiado. Justiça do trabalho, tudo é privilegiado, tudo é meio que acima do que já seria bom. E aí a pessoa pensa assim, bom, já que eu vendi, sujeito que compra, que não tem esse status, essa roupagem de trabalhador, vai para o final da fila. E essa era a ideia quando da antiga redação da Lei de Recuperação Judicial. Por que eu acho que não é mais a ideia? E aí também, a lei, os senhores já sabem muito melhor do que eu, no Código Civil fala que vai opor, e aí fala assim, olha, que o devedor vai opor ao cessionário as situações que são características daquele crédito. Ou seja, o crédito conserva as suas características. Na ação do precatório, que o professor Solon se referiu, eu não sei se divulgaram todos os votos, mas o voto do ministro, do relator e o voto do ministro Alexandre de Moraes são muito ricos em termos de fundamentação, que nada tem a ver com precatório. O Marco Aurélio fala assim, olha, Marco Aurélio, meu amigo querido, o ministro Marco Aurélio fala assim, gente, se eu falar que vai perder esse jeito de privilegiado, ninguém vai querer comprar. E a ideia desse negócio jurídico, por quê? Eu vou querer comprar um crédito para ir para o final da fila? E a ideia não é justamente possibilitar, trazer uma alternativa para quem está matando cachorro a grito, mas tem um crédito, mas não vai receber agora? Então, se eu fizer isso, eu vou matar essa possibilidade, né, de auxílio, de ajuda a quem se mobiliza para esse negócio jurídico. E o ministro Alexandre me falou uma coisa também que me chamou muita atenção, que ele fala assim, outra coisa, hein? Suponha que, já que ele fala assim, estou concordando total com o relator, mas suponha que fosse o contrário. O sujeito que compra o crédito, aliás, o sujeito compra um crédito, o sujeito compra um crédito privilegiado e ele não é privilegiado. Aí ele vai levar o crédito privilegiado. Suponha que ele compre um crédito ruinzinho, normalzinho, quirografário, e ele seja uma pessoa privilegiada. Então, tipo, eu sou empregada de uma grande empresa, mas também tenho um dinheirinho guardado. Aí essa empresa tem no mercado qualquer um título contra ela, um título que não é trabalhista, não foi da Justiça do Trabalho, um título qualquer. E aí eu falo assim, vou comprar. E aí eu vou cobrar da empresa falando assim, tô passando na frente de todo mundo. Por quê? Porque eu sou trabalhador também, gente. Então, te virem. Não existe. Então, o ministro Alexandre fala muito bem disso. Ele fala assim, esse pessoal que está no artigo 100 do precatório tem o privilegiado, tem o normal. Se o normal compra um privilegiado, vai continuar privilegiado. Se o privilegiado compra um normal, vai continuar normal. Eu achei sensacional isso. Mas, enfim, então essas duas passagens me chamaram muita atenção. E aí, o CPC também nem dá confiança para essa confusão de que iria mudar o crédito, de que iria mudar a natureza. E outra coisa que eu me lembrei que ele fala também, muito interessante, que ele fala assim, já que você está cedendo o crédito, você está cedendo um direito de propriedade. E uma das... dentro do livro de obrigações, integra a propriedade, o regime jurídico da propriedade, a natureza daquele crédito. Então, quando você cede, aí eu não entendo muito bem de direito das obrigações e nem de propriedade, mas quando você cede, você não poderia ceifar a personalidade desse crédito cedido em relação às garantias, às prerrogativas do direito de propriedade. Bom, mas aí o CPC também não dá muita confiança, fala assim, o cessionário, ele pode promover a execução forçada, ou seja, ele poderia falar assim, o cessionário tem que sair procurando qualquer justiça competente, tem que ver se o crédito dele baixou no elevador, subiu, não fala nada, fala assim, olha, pegou, continua cobrando, uma sucessão simples. E aí, pessoas, o que eu acho master genius, que foi até numa decisão monocrática do ministro Douglas, sem querer puxar o saco, já puxando, que ele fala assim, o seguinte, a lei de recuperação falava, se tu compra o crédito trabalhista, meu irmão, você vai se dar mal, você vai para o final da fila. E essa bobagem foi reparada recentemente em 2020,
com a Lei 14.112, que falou assim, que maluquice é essa? Se você compra, você está cedendo o seu lugar da fila, você não está botando um outro para passar na frente e nem você está perdendo o lugar, volta. Você tá ali esperando a fila no brinquedo da Disney. Se alguém entra, todo mundo reclama. Se você sai e o filho entra, tá tranquilo, no mesmo lugar. Bom, isso aqui não sabia, só quando eu comecei a estudar que eu comecei a saber. E a vida costuma ser assim mesmo. E essa lei da sociedade anônima, do futebol, de não sei o quê, eu acho que é a primeira lei que reconhece expressamente, fala assim, olha, o credor da dívida trabalhista pode ceder. Falou, acabou, jogou isso para a plateia, saiu correndo, falou. E falou o seguinte, o povo vai falar assim, mas ele coloca uma certa vírgula de requisito de validade, devendo ser dada ciência ao clube ou à pessoa jurídica original, bem como ao juízo centralizador da dívida. Por quê? Porque existe uma logística, é tipo um mini RIF, aqui talvez no STJ não tenha, mas a Justiça vai ter esses centros de centralizadores de execução. Daí, nessas hipóteses, para poder não acabar com a cabeça do juiz que está organizando, porque o juiz que está à frente do RIF, ele fica meio desnorteado mesmo, aí você vai ter que comunicar. Se você passa para valer, não, só para você garantir o lugarzinho na fila, só isso. Então, existe essa logística que, no direito desportivo, quem atua e tem operado dessa oportunidade que abre a Lei 14.193, é bem tranquilo de entender e não se confunde com a logística de pagamento do crédito cedido pela Justiça do Trabalho. Então, me parece que na Justiça do Trabalho é ainda mais tranquilo. Por quê? Não precisa nem informar. Você faz, acontece a sucessão processual, vida que segue. Se o sujeito que recebeu aquilo, que comprou aquilo, conseguir receber... Poxa, o mundo está oferecendo negócios privados interessantes para o mercado em geral. Se não conseguiu receber, é um mercado de risco, sabe? Bom, então, meus amigos, é isso. A natureza... isso aqui todo mundo já falou, né, do tema 361, e eu lembrei dessas passagens que me chamam muita atenção, mas vale a pena porque é só apagar o nome precatório que serve total para a Justiça do Trabalho. É só apagar, não tem problema nenhum. Bom, quem é contra? Fala que está mercantilizando a advocacia, porque o advogado vende, não conta, quer vender, não fala, que eu acho que é um problema super tranquilo de resolver em políticas sérias de compliance. Fala a velha história que o empregado é como se fosse um inimputável que anda como mal apenada pela vida e não sabe tomar as decisões da sua vida, então ele está sempre desinformado, então ele vende... vou vender um negócio de 100. Ele vende um título. Está escrito que é 100. É uma coisa bem... Ele não pode imaginar assim, e aí vão me pagar 80. Não existe essa possibilidade dele falar assim, poxa, me enrolaram. Porque assim, ele já vende o título constituído, né? Então, essa desinformação e essa presunção, isso eu acho muito grave. A Justiça do Trabalho, ela parte de uma premissa que o mundo é de 80% mau caráter. E o resto tem um pessoal ali tentando sobreviver. Eu acho que isso não é uma realidade. É porque a gente tem uma visão deturpada. Só chega para mim, problema. Quem se dá bem fala assim, estou vendendo, comprando crédito, tão feliz, estou agradecendo todo dia. Nem me conta. Só me conta quem está se atrapalhando na vida. O sujeito que vendeu mal, o sujeito que comprou mal, o sujeito que não aceitou. Então, a gente acaba tendo uma visibilidade deturpada. O mundo é muito melhor do que o mundo judicializado. É óbvio. Quem chega ao ponto de judicializar não conseguiu resolver. E aí tem um problema, que eu acho que é um problema, que vai ser superado se a Justiça do Trabalho se conscientizar de que a coisa é muito simples, mas, ainda assim, existem muitos juízes desconfiados desse mundo, né, maniqueísta que, às vezes, passa no nosso imaginário da Justiça do Trabalho, e fala, olha, aqui você tem que me informar, aqui tem que ver os requisitos, não sabemos se vamos executar aqui ou aqui. Então, isso pode trazer uma certa atrapalhada. E o deságio, que acontece em toda conciliação, inclusive aquela na barba do juiz. O que acontece? É lógico.
Assim, e por que é bom? Fale-me. Estou pegando carona aqui no entusiasmo e na alegria da sua exposição. Agora, por que eu achei bom? Só para deixar uma mensagem assim boa, né? De esperança. Porque, na verdade, aqui para conseguir crédito, um país difícil. Você tem que ir super bem vestido para o banco, esperar 3 horas e mesmo assim torcer para irem com a sua cara. Então, você imaginar que alguém vai te trazer um deságio, mas vai te pagar agora, e você ponderar o que esse deságio representa na sua vida, né, é um upgrade danado em termos de autonomia, de possibilidade de gerir as minhas próprias dificuldades. Então, acho que isso é o máximo que a gente tem de sessão a volúpia dessa sessão de crédito reconhecida na Justiça do Trabalho. Quando a gente fala de risco, o trabalhador não tem risco nenhum. O risco dele é quando ele vende. Aí ele pode achar assim, caramba, minha ação... E que não é um risco, imagina. Ele fala assim, porque todo mundo acha que tem ação milionária, né? Os meus clientes acham. Aí, quando eu chego com um título um pouquinho, eles falam, não estou entendendo. Todo mundo consegue na Justiça do Trabalho, meu advogado não conseguiu. Mas ele tem sempre uma ideia de que ele tem muito mais direito, né? Então, assim, aí quando você manda a liquidação milionária, está decepcionada, porque a gente sempre acha que a gente, né, merece um pouquinho mais na vida. E aí, o risco dele é nesse momento, caramba, eu estou achando que eu tenho 100, vou vender por 80. Mas se o comprador... Tem uma prevenção desse risco, porque o comprador pode falar assim, segue com a sua alucinação, e o seguinte, você não acha que é 1 milhão? Beleza, então, desses 1 milhão, eu acho que é 100. Eu vou comprar só um cadinho, vou comprar esse 100. Aí, o 100, eu vou te pagar 80. Suponha que deu 1 milhão. O que for para cima dos 100, pode ficar, o senhor até merece, pela persistência. Então, você pode ceder parcialmente, já termina com o único risco que o empregado tem, o único, que é na hora que ele vai pensar assim, qual que é o meu deságio? E pode ser que ele esteja passando por tanta aflição na vida que ele acabe aquecendo com um deságio muito grande. Mas, mesmo assim, isso pode ser contornado. Porque o risco de não receber, né, de comer o pão que o diabo amassou, é de quem? De quem está arrumando aquele crédito, quem não tinha nada com a Justiça do Trabalho e resolve cair de paraquedas nesse mundo cheio de aventuras. E pode ser que receba, pode ser que não. Porque na vida está acontecendo isso, as pessoas estão quebrando do dia para a noite. Não existe muito uma certa previsibilidade. Do nada, amanhece, loja americana quebrou, todo mundo achava, estava comprando ontem. Liquidificador, não sabia. No final de semana, eu entrei na Tok Stock, a minha mãe falou assim, não, está quebrando. Eu falei, tá, então vamos comprar. Então, assim, eu achava que era uma coisa tão forte. Para quem é leigo, para quem vê, eu acho que esse mundo da economia é tão surpreendente. Se você não está estudando ali, não está por dentro das coisas, do nada as coisas quebram. Quem está suportando esse risco é quem compra, o trabalhador não está nem sabendo. E eu acho o seguinte, não tem comprometimento com celeridade nenhuma, porque, pelo contrário, o sujeito que comprou, como é que ele faz para diminuir o prejuízo dele? Para aumentar a possibilidade de juros? Resolver aquilo rápido. Então, o reclamante pode até ter estado com um advogado ruinzinho no início, estava com a Carolina. Aí ele estava com aquele negócio, achava que era 1 milhão, ganhou 100, vendeu os 100 por 80, e agora o sujeito que comprou 80 é muito mais poderoso que Carolina. Vai contratar um monte de advogado bom para poder correr com aquilo, para receber aquele 100. Então, eu acho que dá um aporte na celeridade. Porque quem compra, em geral, tem mais poder de financiar o processo e de conseguir um resultado positivo. Mais rápido. Então é isso, meus amigos, acabou. Não, ainda botei aqui que todo... aqui, ó. Botei aqui que todo mundo ganha. O cara ganha porque vai para casa, achava que ia receber daqui a 5 anos ou nada, ele recebe hoje, então resolve o problema desse ano. Nada é prometido esse ano na Justiça do Trabalho. Tudo pode ser uma incógnita. E nenhuma justiça, né? O judiciário é uma incógnita. Então, ele vai receber. E a Justiça do Trabalho, se eu fosse juízo do trabalho, eu ia falar assim, é um aporte, é uma ferramenta para diminuir minha culpa. Porque o juiz do trabalho só vê o quê? Ele decidindo e as coisas não serem efetivadas. As coisas pararem no meio. Então, se eu tenho um parceiro na vida privada que pode diminuir essa sensação, né, de inefetividade da justiça, chama ele para cá.
porque ele não está diminuindo em nada, não tá trazendo nenhuma ameaça ao meu poder, à minha competência, e, pelo contrário, pode trazer um resultado melhor para o sujeito. Eu botei aqui embaixo essa apresentação, mas se você baixar, não é essa apresentação, porque eu extraí, na verdade, era uma apresentação que eu tinha feito no grupo no grupo que a gente tem da USP, do professor Nelson Manrich, e aí tinha um pouco a ver com isso. E eu não sei gerar um outro QR Code, já fiz de noite. Aí, quando eu apontei o celular hoje no avião, eu falei assim, aí apareceu até uma apresentação minha de um outro colega, então não tem nada a ver. Mas se quiserem pegar, pode pegar também, que tem a ver com o tema. Muito obrigada. Como eu disse, animada, entusiasmada e alegre. Agradeço a doutora Carolina pela exposição. E acho que ela mostrou que cada caso tem a sua singularidade. Nós temos situações,